Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos pela TV Canção Nova. É um programa, mais um programa da grade de programas da TV, que leva a você a oportunidade de você tirar suas dúvidas. Então, você pode mandar sua pergunta para nós, assim de maneira bem objetiva, bem sucinta. Você pode usar aí vários meios. Por exemplo, temos o e-mail, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. Pode usar também o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, ok? Pode usar também Instagram, @pergunte e responderemos. Pode usar o telefone também, 12 31 86 2600, ok? De modo que, chegando aqui, sua pergunta vai entrar aí, vamos dizer, na fila, né? Até chegar aqui a vez dela, ok? Convido vocês que estão aqui comigo, vocês que estão em casa, nós rezarmos uma Ave Maria, pedindo a Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja, que nos ajude a fazer um programa bem de acordo com aquilo que ensina o Sagrado Magistério da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar mostrando aqui um livro muito bom. Pentecostes hoje, né? Monsenhor Jonas Abib, né? Faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Olha, Monsenhor Jonas, desde 1973, 74, portanto já vai aí quase 50 anos, né? Fazendo experiências de oração do Espírito Santo, seminário de vida no Espírito Santo. É com a renovação no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que ele, com essa inspiração que ele fundou a Canção Nova. E aqui nesse livrinho, ele coloca essa realidade, né? Então está aí, Pentecostes hoje, Monsenhor Jonas Abib, você pode adquirir aí pelo telefone, o 12 31 86, que eu falei, 2600, ou também pela loja virtual da Canção Nova, loja.cançãonova.com, certo? E eu quero mostrar aqui um livro que nós lançamos com muita alegria, São José Não Falha. É um livro de um padre alemão, chamado A.M. Weigl. Esse padre, ele coletou, esse padre já faleceu, esse livro é um pouco antigo, ele coletou mais de 80 graças, milagres que seus paroquianos receberam por devoção de São José, e escreveu esse livro, São José Não Falha. Conta aqui todos, uma coleção de 80 e quantos eu tenho aqui, 86 graças e milagres, né, devido a São José. Afinal de contas, São José é pai do menino Jesus, é pai de Deus, não é pai natural, mas é pai legal, pai adotivo, pai nutrício. Se Deus escolheu a Virgem Maria para ser sua mãe entre todas as mulheres, escolheu José para ser seu pai entre todos os homens. É muito sério. Os dois recebem um culto especial da igreja, né? A igreja presta aos santos um culto chamado de dulia, né? Aos santos é latria, a Deus é latria, adoração. A Virgem Maria é hiperdulia, a dulia mais alta, a veneração mais alta, hiper. São José é proto, logo em seguida, primeiro, ok? Por serem pai e mãe de Jesus. A gente precisa sempre recorrer aos dois, sabe? Como eles são pai de Jesus, pai e mãe de Jesus, são pai e mãe da igreja. Sim, o Papa Pio IX, em 1870, proclamou São José patrono da Igreja Universal. Não é a do Reino de Deus, a Igreja Católica, que universal quer dizer católica, né? E a Virgem Maria, Mater Ecclesiae, Papa Paulo VI. Então, são pai e mãe da Igreja. Então, eu entendo que cada capela, cada igreja, cada santuário, cada basílica precisa ter a imagem de São José e de Nossa Senhora. Porque são pai e mãe da igreja. Pode ter o santo da devoção daquela igreja, né? Evidentemente a cruz do Cristo no altar, né? Mas eu penso que José e Maria têm que estar ali.
fazem parte da nossa devoção. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram, né? E vamos começar a respondê-las então. Tem aqui a pergunta do Fernando Albuquerque. Qual é pior, a inveja ou o ciúme das pessoas? É difícil saber. Eu acho que a inveja é pior, porque o ciúme fica ali naquele mal-estar, vamos dizer. Agora a inveja é pior, porque a inveja a pessoa começa a desejar o mal para os outros. Santo Agostinho dizia que a inveja é um pecado diabólico. E olha, o livro do Sabedoria diz lá que é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É muito pesado isso. O demônio, quando viu Adão e Eva na paz de Deus e no paraíso terrestre, né, no gozo da presença de Deus, o demônio que já tinha perdido o céu não se conformou. Teve que ir lá estragar a vida de Adão e Eva. A pessoa invejosa é assim, ela tem que estragar a vida do outro, senão ela não fica satisfeita. Eu queria aproveitar para mostrar um livro. Aqui sempre eu gosto de mostrar um livro relacionado com a pergunta, porque aí a pessoa pode aprofundar o assunto. Esse livro, O Pecado e as Virtudes Capitais. Por quê? Porque a inveja é um dos pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Por que os grandes santos da igreja chamaram de pecados capitais? Porque são os piores pecados. Porque eles geram outros pecados. Capital vem de caput, que quer dizer cabeça. Eles são pecados cabeça, que geram outros. Né? Então, por exemplo, a soberba. Olha quantos filhos a soberba tem. Vaidade, orgulho, autossuficiência, arrogância, prepotência, jactância, exibicionismo. Tudo é filho da soberba. E aí você pega, né? Cada pecado capital é que nem uma galinha cheia de pintinho, cheia de filhos. Então, aqui esse livro é uma meditação sobre... É um livro muito bom para depois que você ler, você fazer um exame de consciência e uma confissão. Porque é um guia que a igreja praticamente nos deixa de como que a gente se examinar, né? Entrar, como dizia Santa Catarina de Sena, entrar na cela do autoconhecimento. Aí a gente se torna humilde. Por quê? Porque a gente vê a nossa miséria, né? Muito bem. Silmari Araújo. Os protestantes denigrem o nome de Maria sob o argumento de que não há registro bíblico de Jesus chamando Maria de mãe. Como contestar isso? Bom, espera aí. A igreja não interpreta a Bíblia assim, literalmente, ao pé da letra. Mas veja, vou citar só duas passagens, entre outras, em que aparece a Virgem Maria como mãe de Jesus. Por exemplo, lá quando Jesus está morrendo na cruz, né? São João Evangelista fala lá, João 29, 25, aos pés da cruz estava a sua mãe. Está aí, mãe de Jesus. Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, que está lá em Lucas 1,43, né? Santa Isabel diz, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. O judeu só usava a palavra Senhor para Deus. Era o Adonai, em hebraico, né? Eles não usavam a palavra Javé, usavam o Adonai, meu Senhor, né? Na tradução em português, meu Senhor. Então é claríssimo a aparição de Nossa Senhora aí. Depois, quando Nossa Senhora procura Jesus, que se perdeu lá no templo, né? Ela fala para ele, meu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Quer dizer, não precisa mais citações para mostrar que Nossa Senhora é mãe de Jesus. E ser mãe de Jesus é mãe de Deus. Ou Jesus não é Deus? Como dizia São Bernardo, é o verbo humanado. Mas ele assumiu o verbo, Deus, assumiu carne no seio da Virgem Maria. Então a Virgem Maria é mãe dele, não tem como. Mãe do verbo humanado. Nossa Senhora não é mãe, ela não gerou o verbo no seio eterno do Pai. Não, o verbo ele é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai. Mas quando o verbo se fez carne, ele precisou de uma mãe. Porque nenhum homem nasce de uma mãe. O homem não nasce numa árvore, nasce de uma mulher. Né? Está aí. A pergunta da Zirlândia Moreno, é pecado usar piercing? Ô Zirlândia, a igreja não fala isso. Eu nunca vi um documento da igreja que fala de piercing. Agora, veja bem, eu vi esses dias na internet uma jovem que ficou
paraplégica em cadeira de roda por causa de um piercing. Não sei que infecção que ela adquiriu por causa do piercing, que ficou a ponto de chegar numa cadeira de rodas. Então, deve ter alguma coisa aí que precisa tomar cuidado. Eu sei que, por exemplo, o brinco que é colocado aqui na orelha, aqui tem cartilagem, então é uma região mais neutra, mais difícil de infecção, é uma coisa. Agora, o piercing colocado, às vezes, no nariz, colocado na boca e tal, não sei. Aí, mas não é um problema da igreja, é um problema da medicina. A igreja não põe a questão como pecado ou não pecado. Não. É uma questão da medicina. Ok? Agora, se a medicina não concorda, a igreja também não concorda. Por quê? Porque a igreja acompanha a boa ciência. Então, convém você perguntar para um médico, né, de pele, né, um dermatologista, se é conveniente ou não. Né? Eu já perguntei para uma médica dermatologista o que ela acha da tatuagem. Ela fala para não fazer. Por quê? Porque estraga a pele. Uma dermatologista me disse isso. Então, não é um problema assim, tanto da igreja, mas da medicina. A igreja só fala de religião, fé e moral. Porque a igreja aprendeu que cada um tem que cuidar da sua praia, vamos dizer assim, né? Eliane Santos, gostaria de saber qual o posicionamento da igreja sobre o uso de fogos de artifício em celebrações religiosas. E se são realmente necessários. Pois no interior as pessoas costumam dizer que os santos precisam deles, isso é verdade. Eliane, o que nós sabemos da tradição da igreja é que os fogos são usados assim como realmente uma homenagem ao santo, padroeiro, à festa, etc. Agora, eu vou dar uma opinião minha. Não li isso em nenhum documento da igreja. Eu penso, sabe, que fogos de artifício, por exemplo, muito cedo, 6 horas da manhã, fogos muito barulhentos, eu acho que não convém. Ou também, muito tarde, não convém. Eu sei que já tem cidade proibindo fogos de artifício que façam barulho, explosão. Pode haver o fogo de artifício, mas sem explosão. Por quê? Porque realmente, sabe, eu sei, por exemplo, perturba muito a pessoa que tem algum problema de audição, ou pessoas velhas, crianças, que se assustam, né? Cachorro tem horror a fogo, porque o cachorro tem uma sensibilidade auditiva muito maior que a nossa. Então, eu penso que, de repente, vale a pena homenagear o santo com algum outro tipo de homenagem. Opinião minha. Não quer dizer que a igreja condene, não, porque eu nunca vi nenhum documento da igreja que condene, certo? Virgínia, que é do Canadá. Quando morremos, temos o nosso juízo particular? Sim, temos, ô Virgínia. E ainda vou ser julgada por meus pecados já confessados? Não. A igreja deixa claro, os pecados que foram confessados, a gente não é mais julgado. Eu quero mostrar uma passagem, acho importante mostrar essa passagem bíblica, onde a igreja se baseia nisso, né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala bem claro o seguinte: nós vamos, depois da morte, né, se apresentar ao tribunal de Cristo para ser julgado. Tá? Então, não é uma invenção da igreja, é palavra aqui da Escritura, né, bem claro. Né? Deixa eu achar aqui certinho. Está aqui, ó. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, né? Sabemos com efeito que ao desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Aí ele vai falando, né? Depois ele continua aqui, deixa eu pegar o versículo exato, né? Porque, versículo 10, 2 Coríntios 5, 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, ou seja, nesta vida. Então, todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Não é? E a carta aos Hebreus, não é? Capítulo 9, versículo 27, a carta aos Hebreus diz: está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É esse juízo que São Paulo fala aqui. Diferente do juízo final, esse é o juízo particular. O juízo final não vai mudar mais o juízo particular, não. O juízo particular define a sorte eterna da pessoa. Agora, o juízo final é um juízo com toda a humanidade, onde Deus fará toda a justiça que precisa ser feita.
É algo que é muito difícil nós entendermos. Eu quero mostrar 2 livros aqui que ajudam você a aprofundar esse assunto. Um deles é do Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, Pernambuco. Ele escreveu Escatologia, né? Ele coloca sobre o fim do mundo, mas aqui ele aborda todos esses assuntos. Dom Henrique é um pregador extraordinário. Quem já o acompanhou no seu site, no seu Instagram e Facebook, sabe? E um outro livro é O Cristão Diante da Morte. Esse fui eu quem escrevi. Onde eu coloco o quê? O que a igreja nos ensina sobre o que é a morte e os chamados novíssimos, ou seja, o juízo particular, o juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Está tudo aqui também nesse livro. Então, as pessoas podem aprofundar essa questão por aí, tá certo? É uma questão que sempre, uma pergunta que sempre volta aqui, né? E como é um assunto assim bem amplo, né? E que é preciso a gente estudar ele com cuidado, porque tem muitas coisas erradas sobre isso. Então é preciso ver o que realmente a igreja diz. Pode ter certeza, o que o Dom Henrique coloca ali, o que eu coloco ali, é o que a igreja, o que está nos livros da igreja, no catecismo da igreja e outros documentos. Muito bem, Alice Ramos. Como começaram as famílias, o povo, depois que ficou só Adão e Eva? Bom, uma coisa que eu preciso entender, a Bíblia não é um livro de história, nem de etnologia, ou seja, de raças, não. Sabe, uma coisa que eu preciso entender, a igreja não interpreta a Bíblia ao pé da letra. O que o Gênesis quer dizer quando fala que Deus criou Adão, criou Eva? Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher pecaram, tá certo? É isso que o Gênesis quer mostrar. E Deus prometeu a salvação. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A Virgem Maria que traz Jesus, o Salvador, que liberta o homem do pecado. Então a igreja, o Gênesis não explica a ciência. Como é que surgiu a humanidade? A questão de Caim e Abel. Porque, entenda uma coisa, quando é que o homem existiu na face da terra? Quando é que Deus criou o homem e a mulher? Talvez aí há mais de 1 milhão de anos atrás. Não sei, os cientistas estão procurando. Onde é que começou? Se foi há 300 mil anos atrás, se foi, não sei, 1 milhão de anos atrás. Agora, quando é que o Gênesis foi escrito? O Gênesis foi escrito 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, a cabeça do escritor, no ano 1000 antes de Cristo, ele vivia num mundo que já existia a humanidade. Por isso que ele fala, por exemplo, que Caim era pastor, era agricultor, e Abel era pastor. Ora, no tempo de Caim e Abel, lá nas origens, o homem não era nem pastor, nem agricultor, não existia isso. Então, você está entendendo? O escritor sagrado que escreveu, ele montou uma parábola, vamos dizer assim, mas para trazer um valor religioso. O que no episódio de Caim e Abel ele quer contar? No caso de Caim e Abel, ele quer contar o seguinte: um irmão mata um irmão. O pecado entrou na história da humanidade de maneira tão forte, tão feia, que um irmão mata um irmão, por inveja, né? Falar da inveja, por inveja. Porque Abel agradava a Deus e Caim não agradava, Caim foi lá e matou Abel. E depois toda aquela história do dilúvio, aquela história de Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, que o livro quer mostrar, o Gênesis? O pecado que entra abundantemente na história da humanidade, porque começou lá com Adão e Eva. Mas não tente tirar da Bíblia um entendimento nem histórico e nem etnológico, porque não é o objetivo da Bíblia. Por isso é preciso a gente, sabe, fazer assim, estudar um pouco de um curso bíblico, né? Eu acho que vocês estão vendo por aqui essas caixinhas. E essa caixinha aqui tem 10 CDs aqui, que é um curso bíblico de 100 horas que eu gravei em CD, né? Desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho 2 manuais em casa, muito bons, eu quero citar o nome deles aqui, porque alguém pode interessar, que explica a Bíblia inteira. Um manual é da Espanha, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, chamado Comentário Bíblico. Ele explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, livro por livro. E tem um outro, esse é em espanhol, mas tem um em português, que é da editora Loyola, chamada Comentários Bíblicos, que são 3 volumes. Dá mais ou menos 1.500 páginas. Explica também a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. O que eu fiz? Eu peguei esses 2 manuais, estudei e gravei como entender cada livro da Bíblia. Não é algo muito simples.
ok? Porque a Bíblia ela tem vários gêneros literários, né? Apocalipse, midrash, poema, poesia, parábolas, alegorias, que você precisa não se perder, né? Para dar uma explicação rápida e final. Quando você compra um produto, como essa garrafa de água da Canção Nova, interessa a garrafa? Não, interessa a água. Mas ela tem que vir dentro de uma garrafa. Então, a Bíblia, ela vem dentro de uma embalagem, que é o quê? É a literatura que o hebreu usava. Mas não é a literatura que interessa, interessa a água, ou seja, a verdade religiosa que ela traz. Entenderam? É como um remédio que você compra. O remédio vem dentro de uma caixa, dentro de um vidro, e você joga a caixa fora, o vidro fora, você toma o remédio. Isso é que nós temos que tirar da Bíblia. Por isso que aquele documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, diz assim que cabe exclusivamente ao magistério da Igreja interpretar a Bíblia sem erro. Por quê? Porque a Igreja recebeu do Cristo o carisma de interpretar com infalibilidade. Jesus falou para os apóstolos, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Oh, que garantia é essa? O que vocês ensinarem é o que eu ensino. É o magistério sagrado da Igreja, ok? Então, é muito importante a gente ter uma formação bíblica, né? Eu escrevi eu tenho uma coleção de pequenos livros que eu chamei de Formação Católica. Essa coleção que vocês estão vendo aqui são uns 20 livretos, cada um com um assunto diferente. Esse daqui é um resumo de como ler e entender a Bíblia. Um panorama assim geral. Isso que estou explicando aqui rapidamente. Como ler, como entender a Bíblia, para eu não ficar interpretando ao pé da letra. Um dia me perguntaram, com quem será que Caim se casou? Se ele matou Abel, não tinha mais ninguém. Me disseram que ele casou com uma macaca. Digo, será possível? Um homem vai casar com uma macaca? Né? Nunca, sabe, o escritor sagrado ele não estava querendo narrar a história do Caim e Abel assim. Não, ele contou uma história que tem um fundo religioso verdadeiro. E isso é que interessa. O resto é a garrafa, é a caixa do remédio. Muito bem. Maria Lucileide. O meu esposo se tornou evangélico. E eu continuo católica. Amo a igreja, amo Jesus, amo Maria. Ele insiste em querer que eu vá para a igreja com ele. Eu não consigo, não gosto e não vou. Não me sinto bem. Estou agindo de forma errada? Não. Se você diz que não vai, acabou. Né? Sabe, gente, olha, casaram-se na igreja, não é? Porque ele era católico, então casaram na igreja. O que eles prometeram no altar? Vocês prometem educar os filhos na fé da igreja, receber os filhos que Deus lhe der. Vocês prometem ser fiel um ao outro? Promessa do casamento. Então, ele não tem direito agora de exigir que a mulher mude de religião. Olha, quando a igreja aceita fazer o casamento de um protestante com um católico, ambos batizados, a igreja exige duas coisas: que a parte protestante prometa para a igreja, para o pároco ou para o bispo, que não vai tentar mudar a fé do católico. Segundo, que vão educar os filhos na fé católica, porque vão casar na igreja, a igreja tem direito de exigir isso, certo? Então, não tem que mudar. Eu quero mostrar um livro aqui para quem tem interesse de conhecer, né, a Reforma Protestante. O que aconteceu, o que é o protestantismo, o que foi, né? Para entender a Reforma Protestante. A gente sabe que em 2017, completaram 500 anos que Lutero separou a Igreja Protestante da Igreja Católica, que foi lá no ano de 1517. Né? Então, em 2017, houve os 500 anos. Né? Então, eu aproveitei para escrever esse livro, para esclarecer muita dúvida. O que aconteceu? Por que aconteceu essa separação tão dura dentro do cristianismo? Né? A Alemanha inteira quase que se tornou protestante, parte da França com os huguenotes, depois a Inglaterra se tornou protestante com Henrique VIII, depois uma parte da Bélgica, parte da Holanda, a Escandinávia, né? Toda ali. Então, o que aconteceu? Sabe, é interessante nós sabermos disso, porque a igreja quer a volta deles. O ecumenismo, o que é? A igreja chamando-os de volta. Eles que foram embora, então eles têm que voltar.
Esse cisma só aconteceu depois de 15 séculos. 1.500 anos, toda a Europa vivendo uma coisa só. De repente, uma parte separou. Voltem. E vão voltar, porque Jesus prometeu, haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá. É o Papa e Jesus Cristo. Muito bem. Teia Vasconcelos, como se consagra um filho, se ele é batizado? Ou Teia, você pode consagrar a Nossa Senhora, pode consagrar a São José, pode consagrar a São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Consagrar é colocar sob a proteção de. Não, tranquilo. Faz a oração, por exemplo, de consagração de Nossa Senhora, consagre ao anjo da guarda dele. Tudo bem. Esse dia nós vimos aí, né, 2 bispos consagrando o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Tranquilo. Então, nós podemos fazer qualquer tipo de consagração aos anjos, aos santos, a Deus. Não tem problema. Ok? Muito bem, vamos para o intervalo, né? Está na hora, depois a gente vai responder mais perguntas que chegaram por e-mail, que vão aparecer aqui, ao lado aqui no plasma, tá bem? Aguarda aí que você vai ver que o nosso intervalo ele é bastante rápido. Muito bem, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Antes de voltar às perguntas, eu quero rapidamente aqui falar dessa ação Palavras que Curam. Você já tem visto aí, né, os vários apresentadores de programa falar disso, né? São 3 meses, abril, maio e junho, em que a Canção Nova está fazendo uma ação diferente. São 4 pregações, né, gravadas em cada mês, né, 4 em abril, maio e junho, e quem contribuir com R$20 a mais, além da sua contribuição normal, pode baixar essas pregações pela internet, né? Tem um site aí que toda hora está sendo publicado, você pode baixar. E quem pagar os 3 meses, depois vai receber um CD que tem todas as pregações, tá? Um CDzinho onde todas as pregações você vai encontrar, para você ter com você, né, sempre. Nesse mês, temos aqui as pregações do Padre Márcio, né, do Ironi Spoldaro, da Paula Guimarães e do Padre Roger Luiz. São os pregadores aqui da Canção Nova. Eu gravei, Luzia gravou, o Padre Jonas gravou, o Padre Marcelo Rossi gravou, enfim, é um trabalho de evangelização e que também ajuda a Canção Nova financeiramente. Todo mundo sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comercial. Você diz, por que o intervalo é rapidíssimo? Porque não tem comercial. Agora, vocês estão aqui, estão vendo, 3 homens aqui gravando. São 3 funcionários. Esses equipamentos são caríssimos. O que a Canção Nova gasta de satélites, de retransmissoras, de transmissoras, no Brasil inteiro, são mais de 500. Isso implica em ter um terreno, ter um técnico, ter manutenção. É uma fábula manter um sistema de rádio, TV, internet, casa de missão, sem propaganda, sem auxílio governamental, sem ONG, sem nada. É a contribuição de cada telespectador. É um verdadeiro milagre, né? A rádio já mais há 40 anos que é assim, e a TV já com 30 anos assim. É uma coisa espetacular. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail, né? Não identificado. Estou grávida de 9 semanas, estou me sentindo ótima, mas minha obstetra disse que para nós não termos relações sem preservativos, pois o esperma dilata o útero e pode dar infecções. Não estamos querendo prevenir gravidez. Mesmo assim, é contra a fé. Bom, veja bem, a igreja ela não recomenda o preservativo porque é uma contracepção artificial. Como você já está grávida, não vai mais haver concepção. Então, eu penso que não haja problema. Mas, como é uma pergunta que eu nunca vi uma resposta clara no documento da igreja, eu aconselho que você consulte um sacerdote. Se ele autoriza, eu acho que você fica tranquilo. Não há realmente o fato da contracepção artificial, que é o que a igreja não quer. Tá? Então, em princípio, não vejo aí falha, mas vale a pena consultar um sacerdote. Outra pessoa que não identificada, a pessoa pede para não citar o nome, então a gente respeita, mas a gente tem o nome dela aí. Como fica o casal solteiro, grávido? Podem comungar? Não pode.
Porque se são solteiros, estão vivendo uma vida sexual fora da lei de Deus. A lei de Deus para o sexo é clara, gente. O sexo para a lei de Deus só tem um lugar: marido e mulher unidos pelo sacramento do matrimônio. Fora disso, está fora da lei de Deus. Masturbação, homossexualismo, pornografia, prostituição, tudo não está dentro do sentido cristão do sexo. Então a pessoa não pode comungar, porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, não é coerente comungar o corpo de Cristo. Thaís, do Rio de Janeiro: minha dúvida é sobre Maria, o que a igreja diz sobre a morte dela? Vi um filme na TV Canção Nova, que no final ela morre, seu corpo é levado pelos apóstolos, isso procede? Thaís, o Papa Pio XII, quando proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e de alma, a única pessoa humana que já está com o corpo no céu é Nossa Senhora. Jesus também, mas Jesus é Deus também, a única pessoa puramente humana. E o Papa diz o seguinte, que Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. O Papa não fala se ela morreu ou não. Usa essa expressão, ao término da sua vida terrena. A igreja entende, pela tradição, que ela morreu. Por quê? Porque há documentos do século II, século III, que falam da dormição de Maria. Era uma festa, essa dormição à morte. Então a igreja acredita que Nossa Senhora morreu. O Papa João Paulo II fez, no tempo dele, 57 catequeses sobre a Virgem Maria. E ali ele fala que Nossa Senhora morreu. Deus a ressuscitou e levou para o céu de corpo e alma, antes do seu corpo sofrer a corrupção. Ok? Porque não teve o pecado original. É isso que a igreja acredita. Não identificado também, o que significa Rainha do Sul e Rainha do Meio-Dia, citado nos Evangelhos, tem algo a ver com a rainha citada em Atos dos Apóstolos? Essa rainha é a rainha lá da Etiópia, aquela que veio visitar Salomão. Esse rainha do meio-dia era uma expressão assim de louvor a ela. Tem aquela rainha encantada com o reinado de Salomão, com a sabedoria de Salomão, veio até Salomão e realmente ficou encantada quando ela conheceu a corte de Salomão, o templo que Salomão fez e a sabedoria de Salomão. É essa rainha, né? Muito bem. Ana Lúcia, sou devota de São Benedito e foi-me passado o costume de oferecer café ao santo todos os dias, pela minha mãe que também faz. Gostaria de saber se é válido ou é pecado. Olha, Ana Lúcia, não tem nada a ver com a igreja católica. Santo não toma café. Não, na igreja católica, não. A igreja não sabe, não. Então, a igreja não acredita. Sabe, não, eu sei que existe uma crença que não é católica, de oferecer alimento aos deuses, aos santos, mas isso vem do paganismo. Isso não é cristão. Tem até aquela história, né, do Daniel, tá, que desafiou realmente as pessoas de que isso não existia, né, porque eles colocavam comida para os deuses e a comida desaparecia. Aí o que Daniel fez? Falou para o rei, deixa comigo. Semeou lá no lugar onde colocava comida lá para os deuses, jogou cinzas no chão, né? E as pessoas entravam de noite, no escuro, e pegavam a comida e levavam para casa. E dizia que o Deus comeu. Só que não perceberam que as marcas ficavam no chão, porque Daniel colocou cinza no chão. Chegou no dia seguinte, o rei mandou abrir lá a porta, foi ver, cheio de marcas de pés. Ele descobriu que as pessoas é que levavam. Então, é uma superstição, não tem nada a ver. Gente, infelizmente tem muita superstição na igreja. Eu escrevi, até pedi para pegar aqui, eu tenho escrito alguns livros sobre os santos, para tirar essas lendas. Santo Antônio casamenteiro. Então tem gente que pega o Santo Antônio, tem que enfiar dentro d'água para casar, vira de cabeça para baixo, toma o menino Jesus do braço dele, prende no céu. Para com isso. Entendeu? Então, o que é realmente Santo Antônio? Doutor da igreja, que pregou para o Papa, morreu com 36 anos de idade, um gigante,
né? Vamos celebrar agora a festa dele. Aí, Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, né? São Felipe Neri, outro gigante de Roma, né? São Bento. Então eu estou escrevendo uma série de livros desses, porque a Igreja, no Concílio Vaticano II, ela fez uma depuração desses erros que muitas vezes a tradição trouxe de maneira errada sobre os santos. Então a Igreja deixou a coisa mais clara. Mas não nega os milagres dos santos, de jeito nenhum. Nossa, São Bento aqui, Santo Antônio, quantos milagres Santo Antônio, né? Coisa impressionante os milagres que Santo Antônio fazia, né? Um dia ele queria assistir à missa, mas o prior lá do mosteiro mandou que ele fosse varrer lá o pátio na hora da missa, né? Ele, meu Deus, eu queria tanto assistir à missa. Daqui a pouco a parede ficou transparente, a parede da igreja, ele assistiu à missa sem derrubar a parede. Tinha milagres comprovados, né? A história do burrinho. Então é importante a gente saber o que é verdade e o que não é. Márcio Araújo, como dizer que Maria é imaculada se Santa Ana não gerou Maria sem o pecado original? O que a igreja diz disso? Veja bem, Santa Ana e São Joaquim tinham o pecado original, mas Maria foi gerada sem o pecado original. O que diz o dogma de fé do Papa Pio IX, 1854? O Papa diz, né? A Virgem Maria, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, isso aqui é importante entender, ó. Pelos méritos da morte do seu filho na cruz, foi concebida sem o pecado original. Ou seja, o sangue de Cristo impediu o pecado original de tocar Maria. Aí a pessoa pergunta, mas como se Jesus não tinha nem nascido ainda? Se a mãe estava sendo concebida? Aí tem uma coisa muito importante de se entender, para Deus não existe o tempo. Para nós existe o tempo, passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é presente. O que já aconteceu e o que vai acontecer, Deus é onisciente, sabe tudo. Então Deus sabia que o seu filho, o filho dela, ia morrer numa cruz, ia derramar os... Então Deus antecipou a Maria, pelo mistério da morte de Cristo, ela ser concebida sem pecado. Então, veja bem, uma outra comparação importante de entender. Quando uma pessoa está doente, ou uma pessoa, você não quer que ela fique doente, você tem dois caminhos. Se ela ficou doente, você vai fazer uma terapia com ela. Você vai aplicar uma injeção, um antibiótico, não sei o quê. Mas um jeito da pessoa não ficar doente, qual é? É você vacinar a pessoa. Não é? Acho que todo mundo aqui já foi vacinado da gripe, né? Para não pegar a gripe. Então você veja, Maria, ela não foi curada do pecado original como nós, pelo batismo, que aplica na criança a morte e a ressurreição de Cristo. Não, Maria foi como que vacinada contra o pecado original pela morte e ressurreição do seu filho. Vocês entenderam? Então Maria também foi salva do pecado original, só que ela foi salva por antecipação. O pecado não chegou a atingi-la. Como alguém que toma uma vacina e não chega a ficar contaminado. Você pode dizer que ele foi salvo da doença, mas foi salvo por antecipação. Olha que beleza. É isso que o Papa... Agora, eu queria completar dizendo mais uma coisa. Isso foi em 1854. 4 anos depois, note bem, 1858, Nossa Senhora começa a aparecer lá na França, em Lourdes, na Gruta de Massabielle, né? E quando o padre quis saber de Bernadette, qual é o nome da senhora que estava aparecendo para ela e que pedia para construir uma capela ali, a senhora pediu para Bernadette falar com o padre, construiu. O padre disse, eu quero o nome dessa senhora. Você está dizendo que é uma senhora, que senhora é essa? Aí Bernadette foi lá e perguntou para Nossa Senhora, o que ela respondeu? Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. 4 anos depois, o Papa tinha batido o martelo aqui como dogma. Ela desceu à terra para dizer, o pecado original existe, o Papa não erra e eu sou a Imaculada. Deixou 3 recados bem claros, né? Pecado original existe, todo mundo tem, mas eu nunca tive. Né? E o Papa não erra quando ele fala, porque eu estou aqui para confirmar. Terceiro, eu sou a Imaculada. Interessante que Bernadette não falava francês. Ela falava um dialeto, ela não entendeu o que Nossa Senhora disse. Tanto é que ela foi ao padre repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando ela chegou no padre, disse, padre, ó, o nome dela é esse. Não sei o que quer dizer, Je suis l'Immaculée Conception, falou em francês. O padre, o quê? É a Imaculada que está aparecendo para você? Que o Papa 4 anos atrás proclamou?
para encurtar a história, hoje está ali um dos maiores santuários marianos do mundo, naquele lugar que Nossa Senhora apareceu, dizendo que eu sou a Imaculada. Está aí. Jéssica Mourinho, de Minas Gerais, gostaria de saber também se um padre recebe salário. O padre recebe o que chama de congrua. Congrua não é um salário, é uma ajuda de custo, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, ele recebe uma ajuda de custo. Claro, o padre precisa comer, beber, né? Tratar da saúde, lógico. Então, o padre recebe, de cada diocese, de acordo com a condição financeira de cada paróquia, o padre recebe, né, uma ajuda, tem que receber. É como todos os consagrados aqui da Canção Nova, tem casais, tem filhos, então recebe uma côngrua também. Os consagrados da Canção Nova não recebem salário, recebem uma ajuda de custo. Os solteiros que moram, por exemplo, não sei, 5, 6 num apartamento, recebem a manutenção do apartamento, o que precisam para eles viverem. Não é assim um salário, né, como qualquer profissional. Vamos lá? Maiara Gianizelli. Gostaria de ter um esclarecimento sobre a passagem bíblica do Evangelho de São Lucas 23, 27 e 31, quando durante o caminho para o Calvário, Jesus consola as mulheres e diz para que não chorem por ele, mas por elas mesmas e por seus filhos. Isso estaria relacionado aos tempos que estamos vivendo, com tantas realidades de homossexualismo, violência, drogas, ideologia de gênero e tantas coisas que vão contra as leis de Deus? Maiara, na verdade o que Jesus quis dizer é o seguinte: não chorem por mim. Por quê? Porque eu sou inocente, né? Ele fala para elas: se fazem isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? Ou seja, se consegue queimar um lenho verde, é difícil queimar um lenho verde, né? Então, o lenho seco vai ser queimado com muito mais facilidade. Ele estava se referindo a quê? Ele estava se referindo ao que ia acontecer com Jerusalém, na queda de Jerusalém, no ano 70, quando o Império Romano, né, entrou em Jerusalém, o general Tito, e arrasou completamente o templo de Jerusalém, morreu muita gente. Então, Jesus está dizendo: se eu sou inocente, estou pagando isso, vocês imaginam que os pecadores, aqueles que me rejeitaram, essa cidade que me rejeitou, Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, né? Na descida do Monte das Oliveiras para Jerusalém, tem uma capelinha chamada Dominus Flevit, as lágrimas do Senhor. Ali naquele local, construíram uma capela, ali ele chora sobre Jerusalém. A gente vê Jerusalém lá embaixo, ele chora: Jerusalém, eu quis te abraçar como uma galinha abraça teus pintinhos, mas você não soube reconhecer a minha hora, né? Por isso você vai ser destruída, Jerusalém. Não é porque Deus mandou um castigo, é porque quando você rejeita Deus, Deus te abandona. E se Deus te abandonou, ai, 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 sai de perto. Então, na verdade, essa citação, os manuais bíblicos interpretam assim, né? É com relação aos pecadores. Agora, pode se aplicar aos pecadores de hoje? Talvez possa, porque a Bíblia é sempre assim, pode ser expandida, né, na sua realidade. Antônio Jovino: pode um fiel participar da Santa Missa de joelhos, desde a invocação da Santíssima Trindade até a bênção? Pode, Antônio. Não há documento nenhum que proíba. Não há. Olha, eu já li as instruções gerais do missal romano. Sabe o missal romano, aquele livro vermelho que o padre usa para, né, celebrar a missa? No começo dele tem as instruções gerais do missal romano. São cerca de 400 parágrafos que explica o que pode e o que não pode ser feito na missa. Eu até transcrevi isso num livro, não sei se ele está aqui, acho que está aqui. Esse livro que eu escrevi para entender e celebrar a liturgia, eu transcrevi aqui os itens mais importantes, porque é muita coisa, da instrução geral do missal romano. E também coloquei aqui um documento importantíssimo do Papa João Paulo II, chamado Redemptione Sacramento, que João Paulo II fala o seguinte: o que não pode ser feito na missa, o que é abuso, o que é erro, o que não pode ser feito. Essa instrução aqui, ó, dá um close aqui, por favor. Aqui ele coloca, por exemplo, a ordenação da Sagrada Escritura, a participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia, a celebração correta da Santa Missa, né? Depois ele coloca aqui, esse aqui é um resumo do documento, tá? Ele coloca aqui
sobre a Sagrada Comunhão, outros aspectos se referem à Eucaristia, a conservação da Sagrada Eucaristia e seu culto fora da missa, ministérios extraordinários dos fiéis leigos, e aqui ele coloca as correções. Ele chama de graviora delictia, que em latim quer dizer atos graves, erros graves. Aí o Papa explica aqui quais são os erros graves que não pode acontecer na missa. Não há nenhum desses documentos que diga que a pessoa não possa ficar de joelho o tempo todo. Não há, ok? Há uma coisa interessante. Manda ajoelhar na hora da consagração. Por que eu estou colocando isso? Porque eu já vi padre proibir o povo de ajoelhar na hora da consagração. Como se o missal manda ajoelhar na hora da consagração? Eu coloco essa citação do missal aqui no livro. Então, é o seguinte, será que alguns padres que fazem isso, será que não leram as instruções do missal romano? Não leram a redemption do sacramento? Meu Deus, é a hora que acontece a transubstanciação, Cristo se torna presente. A vítima oferecida em holocausto, porque você sabe o que significa a palavra hóstia, né? Hóstia significa vítima oferecida em sacrifício. É a hora sublime da missa. Não há momento mais propício para ajoelhar, né? Claro, não é para ficar o tempo todo ajoelhado ali, nem o padre ficar fazendo adoração nesse momento, não é. Mas naquele instante curto, né, da consagração, é para ajoelhar. Não identificado. Qual é a visão da igreja sobre a grande tribulação? Olha, o que a igreja diz sobre a grande tribulação que a igreja vai passar, eu vou colocar aqui o que está no Catecismo da Igreja. Parágrafo 675. Eu vou até mostrar aqui, pedir para dar um close aqui, porque isso aqui é muito, muito importante. A gente vê que é a palavra da igreja. Aprovação derradeira da igreja. Dá para dar um close aí? Antes do advento de Cristo, ou seja, antes do Cristo voltar, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Ou seja, nós vamos passar por uma aprovação que a pessoa vai ser abalada na sua fé. Por quê? Ele fala aqui, a perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade. Vai aparecer claro o mistério da iniquidade, a maldade, né? Sob a forma de quê? De uma impostura religiosa. Olha qual vai ser a tentação. Uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Entenderam? A tentação vai ser essa. Haverá algo assim? Porque o demônio, gente, ele é sagaz. Ele não é feio, ele é cor-de-rosa. Ele vem com perfume francês. A arma do demônio é a sedução, não é a violência. Como é que ele fez o pecado original entrar na história da humanidade? Seduziu Eva. O quê? O Senhor Deus diz que se você comer essa fruta, você vai morrer? Mentira! Esse Deus é bandido, esse Deus sabe que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Desde quando uma criatura pode ser Deus? A Eva é. Ou seja, a sedução. Entenderam? Então, o que a aprovação derradeira está dizendo aqui? Eu vou ler de novo. Ele fala aqui, olha, sob a forma de uma impostura religiosa. É uma religião que vai ser imposta. É impostura. Que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Tudo vai ser resolvido. É uma religião que não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, não vai ter mais... Vai ter doença para todo mundo. Só que tem uma coisa, à custa da apostasia da verdade. Apostasia é negação. Então as pessoas vão dizer, tá bom, deixo de ser católico, deixo de ser cristão e vou aceitar essa imposição religiosa que vai me dar tudo. Vocês entenderam? É uma sedução violenta. Jesus fala, se não fosse, no Evangelho de São Lucas, Jesus fala, se não fosse diminuído isso, até os eleitos se perderiam. Aqui, gente, nós tínhamos uma lição importantíssima agora. Temos que estar colado nisso aqui, ó. Porque aqui está o dicionário da verdade. O que ele está fazendo ali? À custa da apostasia da verdade.
A tentação vai ser você negar o que a igreja ensina. E Jesus fala, eu sou a verdade. E o catecismo aqui, ó, parágrafo 851, diz assim, a salvação está na verdade. A verdade que Cristo ensina pela igreja. Isso é muito importante. Olha, São Paulo fala para Timóteo, né? 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E depois ele fala, 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Tá aí, gente. A gente tem que estar colado na doutrina da igreja, na verdade da igreja ensina, para a gente não ser levado pela sedução do mal. Então, a pessoa pergunta, qual vai ser a grande tribulação? O catecismo responde, é essa aí. Tá? Isso tem meio cheiro de nova era, tem meio cheiro de governo mundial, né? Essas coisas, o pessoal quer resolver tudo, mas acabar com a religião. O que é a nova era? A nova era é um coquetel de religiões. Junta catolicismo, hinduísmo, budismo, tudo, bota no liquidificador, bate e dá para você beber. É um coquetel, é um suco de religiões. Mas promete, vai ter um governo mundial, que vai ter paz no mundo inteiro, não vai ter mais... para com isso. Muito bem, chegamos ao final do programa hoje, né? Nosso tempo se esgotou, agradeço a vocês que vieram participar aqui, você de casa, que Deus o abençoe. Amanhã nós teremos a nossa Escola da Fé às 21 horas, vamos conversar um pouco sobre a igreja nascente, a igreja dos primeiros séculos, ok? Pedro, Paulo, os apóstolos, como é que a igreja começou a se expandir pelo mundo, certo? Um abraço a todos e até então nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito bem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.